Hello, segundo ano. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os quinidários. Filo dos quinidários é o segundo filo na escala evolutiva, então a gente viu o filo dos poríferos, que não tinha praticamente nada. E hoje a gente vai analisar um pouquinho o filo das águas-vivas. Então, esse filo vai apresentar algumas novidades evolutivas bem legais, ok? E que vão estar presentes no restante dos animais. Então, assistam com bastante carinho, prometo não ser demorada. Então, gente, aqui vocês têm as características gerais. É legal que vocês anotem essas características aqui no caderno, tá? Então, são animais urticantes. O que significa isso, Pro? Sabe aquela urtiga que você passa, coça, irrita a pele? Os quinidários também, a gente sabe disso, porque quando a gente vai na praia, pode, né, ter algumas queimaduras de água-viva, se elas estiverem muito próximas. Então, ser urticante significa liberar uma substância que pode causar uma irritação na pele, certo? Pouquinho mais desenvolvido que os poríferos, até porque menos é impossível, né? Não tinha nada. Todos aquáticos, maioria de ambiente marinho, mas agora já temos, agora não, né? Ainda temos vivendo nos dois ambientes, água doce e água salgada. Novidade, gente, as esponjas elas não se movimentavam. Agora nós vamos ter dois formatos, né? Duas formas de vida nesse grupo, que é a forma de vida de pólipo e medusa. Gente, então é muito simples a diferença. Pólipos são quinidários que terão os tentáculos voltados para cima. Geralmente os pólipos eles são fixos, ok? Como exemplo, então, a gente tem as anêmonas do mar e os corais. Importante lembrar que os corais são animais e apresentam tentáculos, ou móveis como as hidras. Já vou mostrar umas hidras para vocês se movimentando, então elas podem dar cambalhotas por aí debaixo d'água. Enquanto as medusas são aqueles animais que têm os tentáculos voltados para baixo, ok? Pólipos, então, para cima, medusa, tentáculo voltado para baixo, aspecto de guarda-chuva, ok? Esse grupo tem vida livre, isso significa, gente, que conseguem se movimentar de um lado para o outro. Geralmente flutuam na água, então, como exemplo, nós temos a água-viva, as caravelas portuguesas, certo? Que são aqueles animais que podem causar algumas irritações bem legais na pele, né? Gente, então olhem aqui, prestem atenção nas novidades evolutivas desse grupo, tá? O grupo dos pólipos, então, é um grupo que vai apresentar tentáculo para cima e as medusas tentáculo para baixo. Qual é a novidade aqui pro tentáculo, gente? Vai fazer com que eles consigam capturar melhor a presa ou eles consigam se defender. Então, agora eu não tenho mais um grupo filtrador como eu tinha lá na esponja. Agora eu tenho um grupo que pode capturar suas próprias presas. Então, esses tentáculos vão conter aquela substância urticante, certo? E vão fazer com que a presa seja direcionada para essa região aqui, porque agora nós temos uma boca. Olha que incrível! Primeira vez que aparece boca no reino animal é no grupo dos quinidários, certo? Só que esse grupo não tem ânus, então eu vou fazer a digestão do alimento aqui dentro e depois ele vai ser eliminado pela boca também. Então, novidade, primeiro, né? Tentáculos. Ser de vida livre, gente, poder se movimentar é uma novidade também nesse grupo, porque as esponjas não se movimentavam, e a presença da boca também, tá? Os poríferos, lembra que eu falei para vocês que eles não eram nada, né? Esse grupo aqui nós vamos chamar de diblásticos. O que significa isso? Que quando eles estão lá na forma de embrião pequenininho, começando a se desenvolver, eles apresentam dois folhetos embrionários, gente. Folhetos embrionários é um maciço de célula, um conjunto de célula que vai formar várias regiões do corpo. Então, aqui nós temos, né, a ectoderme deles, que vai ser um folheto que vai revestir esses animais, ó, o folheto de fora. E a gente tem mais, né, uma cavidade aqui dentro que a gente chama de gastroderme. Então, são duas, por isso que eles são diblásticos, os únicos animais diblásticos, tá? Então, começa uma evolução. Vou deixar esse slide aqui para vocês anotarem, ok? Importante, gente, os tentáculos vão ter uma estrutura que nós chamamos de quinidoblastos.
Quinidoblastos são as células específicas dos quinidários. Então, lá nos poríferos, a gente tinha várias, né? Coanócitos, pinacócitos, amebócitos e por aí vai. Aqui a gente tem um tipo de célula específico, que são os quinidoblastos. Já liguem o nome, gente. Quinido, eu vou ligar aqui na frente, né, com quinidários. Então, é característico desse grupo, certo? O que essa célula faz? É essa célula que libera a substância urticante, é por conta dessa célula que as águas-vivas queimam a nossa pele. Então, é importante a gente conhecer este tipo de célula. Apresentam cavidade digestiva, então é um projeto de estômago ainda, bem primitivo, ok? É um buraco, literalmente, que vai ajudar a digerir o alimento. Então, uma parte da digestão vai acontecer dentro dessa cavidade e uma parte da digestão ainda vai acontecer dentro das células desse grupo. Apresentam boca, mas não possuem ânus, então é um sistema digestório incompleto. E a respiração ainda vai ser igual à dos poríferos, das esponjas. Então, eles vão pegar e vão retirar o gás oxigênio da água através de um processo que a gente chama de difusão. Então, é uma troca direta, não tem nenhuma estrutura que auxilia na respiração. Gente, então essas daqui são as células específicas e características desse grupo que nós podemos chamar de quinidoblastos ou de quinidócitos, certo? Essa célula toda, ela tem esse filamento aqui dentro, ó, com a substância urticante. Estão vendo que é uma célula, né, gente? Tem núcleo. Então, esse cílico ele é super sensível. Se ele encosta em alguma coisa, ele ativa esta região e sai esse filamento com a substância urticante de dentro da célula e descarrega essa toxina. Por isso que as águas-vivas, quando elas nos queimam, é porque elas se sentem ameaçadas ou porque a gente atingiu esse quinidocílio aqui das células dela. Eu só quero, gente, que vocês deem uma olhadinha em como esse quinidócito é ativado e como esse nematocisto libera essa substância urticante. Então, estão vendo que sai todo esse filamento lá de dentro. Pensem assim, para a água-viva voltar com esse filamento e produzir essa substância urticante, gasta um monte de energia. Então, não é interessante que ela fique liberando essa substância urticante para qualquer coisa, tá? Ainda não temos um sistema circulatório nesse grupo, então os nutrientes continuam passando célula por célula, ok? Sem vaso sanguíneo, sem nada. Mas primeiro grupo a apresentar células nervosas. Essa daqui é a hidra que eu falei para vocês. Então, ela tem toda uma rede de neurônio, gente, por isso que ela já consegue, né, capturar as sensações do ambiente. Então, é o primeiro grupo a apresentar células nervosas, novidade evolutiva bem importante. E a locomoção pode acontecer de várias formas, certo? Então, eu tenho a hidra, este bichinho aqui, dando cambalhotas, olha que fofa, né? Então, ela é um pólipo, os tentáculos para cima, mas quando ela se movimenta, ela pode colocar os tentáculos para baixo, dar uma cambalhotinha para sair do lugar que ela está. Pode acontecer flutuação, como é o caso da caravela portuguesa. Pode acontecer por pressão, né? Como que seria uma pressão? Quando eu jogo a água para um lado, tipo um jato d'água, e me movimento para o outro, que é o caso da maioria das medusas, das águas-vivas aqui. Ou ainda deslizamento, como é o caso da anêmona, quando ela se sente ameaçada, ela pode dar uma deslizadinha para o lado, ok? E a reprodução desse grupo vai acontecer de duas formas. Então, reprodução assexuada, assim como nas esponjas, eu posso formar um brotinho aqui na lateral do corpo. Esse brotinho cai, né, do lado e forma um indivíduo novo. Então, nós chamamos esse tipo de reprodução de brotamento, igual das esponjas. Mas nós também temos a reprodução sexuada, né? Então, a gente tem os indivíduos masculinos e femininos. Os machos liberam os seus gametas na água, ok? E aí, eles vão fecundar a estrutura feminina. Então, os espermatozoides fecundam o óvulo dentro da fêmea. Formamos um zigoto, olha só, uma hidra nova aqui na lateral, como se ela ficasse grávida. E essa hidra cai depois com um material genético diferente do pai e da mãe, por conta disso, né? É uma reprodução sexuada, mistura de material genético. Já as águas-vivas, gente, elas têm uma reprodução um pouquinho diferente, tá?
Então, é uma reprodução um pouco mais complexa. A gente tem as hidras femininas, né, do sexo feminino, e as do sexo masculino. O macho, de novo, libera esses gametas na água, eles vão até a fêmea e fecundam internamente a fêmea. Então, a fecundação acontece aqui dentro, do interior da fêmea. Quando acontece a fecundação, se desenvolve um embrião e é gerada uma larva. Estão vendo que essa larva aqui ela é ciliada, né? Tem vários cílios, nós chamamos ela de plânula. Só que quando essa larva ela vai se desenvolver, ela não se desenvolve já em uma água viva. Ela vai se desenvolver primeiro em um pólipo. Esse pólipo, lembrando, né, ele é fixo com os tentáculos para cima. Esse pólipo, gente, ele vai começar a se dividir assexuadamente. Então, ele vai formar várias estruturas aqui em cima. Estão vendo? 1, 2, 3, 4. Quando essas estruturas elas estiverem prontas para ser liberadas, elas ainda não são água-viva. A gente chama elas de éfiras, tá? Então, aí elas são liberadas, elas saem, né, de cima desse pólipo e vão formar essas água-vivas bebês aqui, para depois elas se transformarem em uma água-viva adulta. Esse ciclo aqui nós chamamos de alternância de gerações. Por quê? Porque ela passa pelo estágio de medusa e ela passa pelo estágio de pólipo, certo? Pessoal, vou mostrar rapidinho para vocês a forma de classificação desse grupo. Então, nós temos o grupo dos cifozoários, que é o grupo que estão dentro das águas vivas, que podem atingir até 2 metros de altura. Depois nós temos o grupo dos antozoários, que é o grupo das anêmonas e dos corais. Então, aqui dentro a gente só tem os pólipos. E lembrando que os corais, né, eles podem formar essas formações calcárias, que são muito durinhas, né? Então, eles podem ir crescendo e formando essa estrutura calcária também, que é característica do grupo dos antozoários. Gente, então olha que interessante, né? Os corais, eles entram dentro da classificação dos animais, dentro do filo dos quinidários, certo? Quando a gente olha um recife de coral, a gente imagina que é uma rocha, uma pedra, né? Mas, na verdade, são animais que estão vivendo ali. Os corais, eles vivem em uma relação harmônica com algas, por isso que tem várias cores de corais, dependendo da espécie de alga que tem dentro deles. Ok? Hoje a gente passa por uma situação bem complexa, que é o branqueamento dos recifes de corais, porque o aumento na temperatura da água está expulsando essas algas de dentro deles e fazendo com que esses corais acabem morrendo, né? Não tem mais essa alga ali para produzir alimento para eles, eles não conseguem sair, né, gente, para buscar comida, então a comida tem que chegar até eles. Então, vivemos em uma situação aí bem complexa, já temos alguns lugares sofrendo com esse branqueamento de corais. Então, fica uma dica aí para as provas futuras de vocês. E o último grupo é o grupo dos cubozoários, que são as medusas que têm o formato de cubo mesmo, né? Como esta aqui. E esse grupo, então, vai ser responsável por causar acidentes, tá? Acidentes mesmo de queimaduras, certo? Enfim, gente, só para finalizar, né? Então, esses acidentes, eles acontecem realmente por conta dessa substância urticante liberada pelos animais desse grupo. Dependendo da espécie, essa substância ela pode trazer alguns problemas bem sérios mesmo, né? Então, é importante que a gente fique atento e conheça quais são os quinidários que podem estar presentes nos lugares que a gente está entrando, certo? Espero que tenha ficado claro esse grupo para vocês. Façam algumas anotações no caderno, comparem ele com o filo dos poríferos e me mandem. Caso tenha ficado alguma dúvida, me mandem um comentário que eu respondo para vocês, tá bom? Beijocas e um ótimo final de semana.